Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Você, como músico, teve como berço São Luís do Paraitinga. Como é que é a sua história? Conta um pouco da sua história como músico pra gente. Eu comecei a estudar música, eu tinha 6 anos de idade. Eu morava em São Bento. São Bento do Sapucaí, é. E tinha uma moça que era de Santa Rita do Sapucaí, eu não lembro mais o nome dela. O nome dela eu não lembro mais. Ela, uma vez na semana, ela ia para São Bento para dar aula. E aí meu pai me colocou para aprender, e ali eu comecei. Mas eu aí nunca mais parei de estudar, né? Daí a gente mudou para Taubaté, e minha família é toda de músico, né? Meus tios, todo mundo toca. E o meu tio Zizi, ele morava na casa do meu pai na época. E ele fazia música clássica na Fego. E eu lembro que ele ficava assim, ele chegava, ele estudava muito, né? Meu tio tocava muito bem na época, ainda toca bem, né? Mas na época, quando ele estava estudando, ele era impressionante ver o cara tocar. E eu lembro que ele punha umas cadeiras lá no quintal de casa, meu pai ficava ouvindo ele estudar, e eu ficava também. E ali eu comecei a tomar gosto e tal, depois fui estudar na Fego Camargo, fiz 6 anos de Fego, e aí já comecei a tocar na noite. Quando 17 anos eu fiz meu primeiro baile, junto com os meus tios. Fizemos 2 bailes, foi um aqui na Câmara Municipal. Quem que eram os seus tios? PC, o Zizi, o Toninho e o Aguinaldo. Aí tinha o Júnior do Vanoni. Eu, Aguinaldo, meu primo. Era essa banda. Já era o Sambolero? Não era ainda. Chamava 5S, se eu não me engano. Era 5 Salinas, e daí o Júnior chamava 5S só. E fizemos 2 bailes, um aqui e um no Tênis Clube em Ubatuba. Aí depois acabou a banda. Não sei por que motivo, não lembro qual que foi o motivo, né? Acabou. E aí eu já comecei a tocar, daí depois, mais pra frente, eu fiquei 10 anos tocando com o grupo Paranga. Era o Negão, a Renata, o Luizinho, Luiz Fontes, não lembro sobre o nome dele. Luiz Bomba, que a turma chama aqui. Luizinho Soares, lá da Dona Ana Claudinha. Trompete. O Netinho, o Neto Jacaré, do Jacaré, né? Neto Fontes. Era eu, o Neto, o Luiz, a Renata e o Negão. Nós 5. Aí a gente trabalhou junto um tempão. Aí logo, daí a gente, no começo do carnaval também, eu toquei muito tempo com a banda Lume. Banda Lume é do Pedrinho. Toquei um tempão com eles também. Depois eu montei a minha banda, que é o Sincopado. Que no começo era eu, o Aguinaldo, o Luiz, o Neto e a Tânia. E agora, como é que tá? Agora mudou tudo. Agora tá eu, o Gustavo, lá de Lagoinha, a Michele que canta, mulher do Gustavo? Choquito bateria, e o naipe de metal é o Ronan, com a Dô e o Aguinaldo, meu primo. E daí a gente tá no carnaval aí, já tem, foi em 2000, 26 anos vai fazer que tem a banda. Puxa vida. A gente foi logo no começo, né? A gente montou a banda. Naquela época não tinha muita, eu lembro a gente tocava às 4 noites. Agora eu toco uma vez no carnaval. Porque tem muita banda, né? Na época não tinha, era a banda Lume, a gente, o Paranga, acho que o Tar já tinha a banda dele também. Eu acho que ele montou um pouquinho depois a banda dele. O Barone, depois também, eu acho, se eu não me engano. Mas não tinha muita banda, né? Eu lembro que a gente fazia as 4 noites. E geralmente a gente encerrava o carnaval na terça-feira. Ninguém queria, né? Porque era bem de madrugada, a gente entrava 2 horas da manhã no palco. Nossa. Na época o carnaval ia até as 4, ia até as 4, né? E acabava às 5, né? Acabava às 5, mas ainda a gente ficava pra rua, ainda saía maricota depois, batendo lata pra rua, aquele dia clareando, né? É isso. A trajetória é mais ou menos essa. Daí toquei muito tempo na noite, voz e violão, música popular brasileira, né? Com duo, com trio, com banda, do jeito que
de acordo com o gosto do freguês. Às vezes o cara ligava, dá pra trazer um duo? E aí mais um, batera. Aí dá pra trazer um trio? Nada, eu arrumava um baixista. E nessa uma eu fiquei durante muitos anos. Até uns 2, 3 anos atrás eu tava na ativa, né? Tocando direto. Agora eu não tô tocando direto, toco de vez em quando. Não sempre mais, porque agora eu passei num concurso, né? Sou professor agora. Então daí... Professor de artes? De arte, é. Daí final de semana, geralmente eu quero descansar, né, cara? Porque eu trabalho a semana inteira, ainda vai tocar final de semana. Aí 1 ou 2 vezes no mês, assim, eu faço, né? Porque a gente gosta, né? Não dá pra abandonar o negócio que você gosta, fez a vida inteira. Mas não tô muito mais tocando como eu tocava antes, não. Agora tirei um pouco o pé. Mas aí na noite você toca todos os estilos ou tá um estilo próprio? Música popular brasileira, um samba raiz, é mais música brasileira, né? Porque eu não sei, eu não falo inglês, né? Então, para ficar em bromation, eu prefiro não. E tem tanta música boa no Brasil, né, cara? Pra quê, né? Então, é isso. A trajetória é essa. E o apelido de mineiro, de onde veio? Cara, essa pergunta é muito boa. Porque... Taubaté é conhecido como mineiro, né? Eu acho, cara. Porque quando eu fui morar em Taubaté, logo já começou esse apelido aí. Eu acho que é porque, como eu morava em São Bento, eu acho que eu vim com um pouquinho de sotaquezinho de mineiro. Eu acho que é isso, porque na verdade eu não sei o real motivo do apelido. Eu acredito que seja isso, porque São Bento tá ali entre Minas, né? E ali tem os costumes, são tudo mineiro, né? Para chegar em São Bento, você já passa por uma cidade mineira. Que é Minas, Sapucaimirim. E então eu acho que eu tinha um sotaquezinho meio carregadinho, assim, de mineirinho, né? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Entendi. E a Sincopado toca quando agora no Carnaval? Já tem data? Já saiu mais ou menos a programação? Cara, os caras iam, se eu não me engano, iam imprimir hoje. Então, eu acho que é no domingo, 7 horas da noite, no Mercadão. Bom, o que foi me passado foi então isso. Vai ter palco no mercado e palco na praça. Daí eles me ligaram perguntando onde eu queria tocar. Eu fiz a opção de tocar no mercado. A gente toca, é isso mesmo, no domingo às 19 horas no mercado. Bacana, então 2 locais de show vai ser bacana. Distribui um pouco. E essa coisa do carnaval tá no centro da cidade de novo também é bem legal, né? Fica mais... eu acho. Fica mais São Luís, né? Muito mais, né? Essa coisa do carnaval lá na praça de eventos, sei lá, eu acho que perdeu um pouco a originalidade, assim, né? Perdeu um pouco o encanto. Gostoso é um bloco dentro da cidade, né? Vamos ver. Tomara que dê certo e eu espero que, né, continue dessa forma. Das músicas, temos lá, por exemplo, você chegou a gravar Espanta Vaca? Não. Não? Não. Deixa eu ver aqui, Banda do Sertão, Perdiz, Canção no Ar. Canção no Ar. Essa música, ela não tem muita história não, sabe, cara? Veio uma melodia na minha cabeça e por isso que chama Canção no Ar. Veio do nada, assim, eu fui pra casa e escrevi a canção. As outras tem algumas que tem algumas histórias, assim, homenagem a algumas pessoas, né? Dá uma olhada aí, a próxima, pra ver o que tem. Canção no Ar, tem Vivendo a Sonhar. Vivendo a Sonhar. Vivendo a Sonhar também é uma história, assim, de... Aquele cara que quer viver tranquilo numa ilha, sozinho, e vai viver da pesca e da caça, né? É mais ou menos isso, a história. Vamos ver, então, Vivendo a Sonhar? Pode ser. Se tem uma canoa e mora na lagoa, nem diga. Se tem uma canoa e mora na lagoa, nem diga. Com uma rede de pesca, um canivete na cinta. Se tem uma canoa e mora na lagoa, nem diga. Se tem uma canoa e mora na lagoa, nem diga. Com uma fisga do lado é preciso cuidado. Me avisa, é permitido sonhar. Não tenho que buscar a saída, porque esse é o meu lugar. Não tem ninguém pra contar o que se passa na vida. Do outro lado do mundo não me
importo com um segundo e vou vivendo a sonhar. E vou vivendo a sonhar. E vou vivendo a sonhar. Se tem uma canoa que mora na lagoa nem... O Gustavo não compõe só marchinhas de carnaval, tem vários ritmos, várias composições diferentes que não são marchinhas, inclusive essa que nós acabamos de tocar, que foi Vivendo a Sonhar. Mas nós temos também o Canção no Ar, que nós comentamos no começo. Canção no Ar. Canção no Ar é engraçado, porque foi no ar mesmo, assim, literalmente. Tava caminhando, acho que eu tava vindo de moto pra cá, foi isso. Tava vindo de moto de São Luís, veio uma melodia na minha cabeça. Eu falei, nossa, cara, eu preciso gravar isso. Daí cheguei na casa da minha tia, peguei o violão, gravei a melodia, depois eu coloquei a letra. Legal. Vamos lá então, Canção no Ar. Quando acordo e sinto o tempo, vou me lambuzar. Olho na janela o sol lindo a brilhar. Tenho mil maneiras, nego, para lhe animar. Pego na viola e sinto uma canção no ar. Lá, lá, e lá, e vou me lambuzar. Se pego na viola e sinto uma canção no ar. Lá, lá, e lá, e lambuzar. Se pego na viola e sinto uma canção no ar. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, 11 horas e 22 minutos, estamos recebendo aqui na Rádio Paraitinga o músico, compositor, arranjador, professor Gustavo Salinas. Você fez música pro Negão, pro Pio, pro Marco, os caras que foram importantes para mim, né, na minha carreira, assim. O Marco me ensinou a ler, me ensinou a ouvir, né, eu devo muito pro Marco Rio Branco, assim. Nossa, eu lembro, eu era moleque, ele botava Bessie Smith pra ouvir, né, Stones, eu nunca tinha ouvido Rolling Stones, Bessie Smith. Isso eu tô falando em 83, eu tinha 12, 13 anos, né, nessa época. E teve uma época que eu ficava muito na casa do Marco, dormia na casa do Marco. Eu vinha pra cá, eu ficava lá na casa dele. Eu tinha um quarto na casa dele, né? A gente dividia o quarto, assim, era uma fase boa demais, porque eu não queria sair de perto dele, cara, né? Eu queria estar o máximo possível próximo a ele, porque ele me ensinava o tempo inteiro, né? E eu lembro muito, no quintal da casa dele tinha um bambuzeiro. Tem ainda. Né, e o bambu fechava assim, né, fazia como se fosse um túnel de bambu. E ele tinha aquelas carteirinhas de escola antiga, que ficava lá, que o banquinho abre assim, sabe, bem antiga mesmo. E ali ele ficava sentado tocando o violãozinho dele. E essa música que eu falo, que é o Menino Pensador, retrata bem isso, ele sentadinho ali, tocando o violãozinho dele. Então eu fiz essa canção para ele. Inclusive tem um trecho instrumental que eu imaginei ele, ele pensando. Por isso que chama Menino Pensador, né? Eu gosto muito dessa canção também. Acho ela bem bonita. Vamos lá, Menino Cansador. Pensador. Pensador, eu li errado aqui. O óculos falhou. Mora beira-rio, madrugada cheira frio, tem geada que menino pensador fica na estrada
estrada é dia, senta na calçada fria, sina de poeta cantador, sina de poeta. Em meio a um caminho eu sigo tão sozinho, beija-flor. Em meio a um caminho eu fico tão sozinho. Mora beira-rio, madrugada cheira frio, tem geada que menino pensador. Fica na estrada é dia, senta na calçada fria, sina de poeta cantador, sina de poeta. Em meio a um caminho eu sigo tão sozinho, beija-flor. Em meio a um caminho eu fico tão sozinho. Por falar em marchinhas, estamos aqui com o músico Gustavo Salinas, que já venceu alguns festivais. Gustavo, nesse festival, você está concorrendo com alguma música? Não, Chegou a eu concorrer? não coloquei música, não. Esse ano, já tem alguns anos que eu não participo. Eu fiz uma música, mas não pus. Talvez o ano que vem. Esse ano, eu não, já tem uns 3 ou 4 anos já que eu não participo. Uhum. Pro ano que vem, talvez eu coloque essa música. Pode ser que eu faça outra também, né? Não sei. Já tem 2 que eu fiz e não coloquei. Aí, vamos ver. Queria aproveitar, André, para falar que eu lembrei do Nhoa, que a gente tava ouvindo as músicas, né? Uhum. Eu lembrei dele. E eu gostaria de enfatizar, né, a presença dele, porque ele gravou todas as canções minhas desse disco. Toda a percussão que tem aí foi o Nhoa que gravou. Uhum. Então tem bumbo, tem caixa, tem chocalho, tem tudo. Foi tudo o Nhoa que gravou. Se eu não me engano, ele gravou um cavaquinho também, ou não? Não. Quem gravou o cavaquinho foi eu mesmo. Fui eu que gravei. Eu fiz as cordas praticamente, né? Uhum. Corda Daí- e vocal, né? Daí teve algumas participações, o Kleber Assunção gravou uma guitarra pra mim, o Negão fez um violão de 12 numa canção, quem mais? O Thiago Aguiar, um baixista que tem lá em Taubaté, fez o baixo pra mim também numa canção, mas no geral fui eu que gravei quase tudo. E não tinha grana, né, cara, pra pagar músico, eu mesmo fiz. Falei, eu mesmo gravo. Até brinquei, né, que eu não lancei o disco. Eu fiz algumas cópias e distribuí. Eu até brincava que se eu fosse fazer mesmo o lançamento daquele, ia ser muito chato, né, porque a arte da capa, Gustavo. Letra e música, Gustavo. Violão, Gustavo. Baixo, falei, pô, que cara chato esse Gustavo, né, cara? Né? Mas você sabe que o Paul McCartney tem discos dele, disco não, músicas que ele grava hoje, ele faz tudo. Ele faz bateria, faz o piano, faz o violão, faz então, o mas baixo. imagina a ficha técnica disso, como é que fica, né? Pô, o cara vai ler ali e fala, pô, que cara chato, né? Por que não chama alguém pra fazer, né? Mas é por conta que não tinha grana. A minha vontade era botar um baixista de verdade, que nem o Thiago, ele podia gravar todas pra mim, mas não tinha dinheiro pra pagar ele, né? Todas as canções. Daí teve baixo, teve música lá que eu mesmo fiz o baixo. Então tem uma grande maioria eu gravei violão. A história que você deixou baixo lá na... Daí no final, então, tanto que não tinha dinheiro, que faltou grana para mixar e masterizar, e o próprio baixo que eu tinha ficou lá em forma de pagamento no estúdio. O Beco que gravou para mim, eu falei, Becão, não tô sem grana. Ele falou, não, e esse baixo aí? Me interessa. Eu falei, então fica com ele pra você e vamos terminar, né, o disco. Eu ainda falei com meu pai depois, eu falei, por que você não falou comigo, cara? Eu dava o dinheiro pra você, agora vou ter que comprar outro baixo pra você?
Agora eu vou comprar um baixo melhor. Eu vou ter que comprar outro baixo pra você, pô. Já ficasse com aquele lá, eu dava dinheiro, você ia lá, pagava o estúdio. Era difícil, né? Vivia só de música, complicado. E Calada da Noite? Calada da Noite é Torre, né? Essa música foi feita aquelas vezes que a gente... Porque quando a gente era adolescente, a gente passava o dia no fila, ia a pé. Passava o dia, voltava, tomava um café, à noite ia pra Torre tocar violão. Então era muita raça, né, cara? Muita disposição. E é essa a história, daí para no meio do caminho, abre o vinho, toma um gole, continua caminhando, né? Fala dessa aventura que a gente tinha com a Torre. Calada da Noite, então. Solta lá, Alcides. Na calada da noite você me chama pra subir na torre e eu vou. Na calada da noite você me chama pra subir na torre e eu vou. E no início da ladeira eu me lembro que esqueci da madeira pra fogueira. É aquele vinho que não pode faltar, quem é que vai buscar? Ah, e o violão também é pra levar. E um casaco porque é frio, vem comigo que eu vou te mostrar. Na calada da noite você me chama pra subir na torre e eu vou. Na calada da noite você me chama pra subir na torre e eu vou. E o Papo Furado? Papo Furado é muito... É uma história boa, né? É uma história assim... Os caras, sabe aquele que já... Você encontra um amigo no grau, né? Todo mundo já tomou todas e tal. Aí fica naquele papo, conversando, que vara a noite, amanhece o dia e você não chega a lugar nenhum com a conversa. Porque tá no grau, fica filosofando, falando um monte de coisa, mas no fim da história não dá em nada a conversa, né? Então, Papo Furado é Vamos de isso. Papo Furado, então. Lembra aquele dia eu te disse, cara, deixe de tolice, tome seu rumo da casa, vê se me deixa em paz. Vê se me deixa em paz. Lembra aquele dia eu te disse, cara, deixe de tolice, tome seu rumo da casa, vê se me deixa em paz. Vê se me deixa em paz. Não foi por mal, você sabe. Só falei porque achei que devia falar, mas me calei depois. Melhor conversar num outro dia mais calmo, pra entrar num consenso de que ambos estamos sóbrios. Melhor conversar num outro dia mais calmo, pra entrar num consenso de que ambos estamos sóbrios. E ainda madrugamos naquela calçada. Estamos aqui com o músico, compositor Luiz Gustavo Magalhães, Salinas Magalhães, Gustavo Salinas, também conhecido como Mineiro em Taubaté. Gustavo, sua mãe e sua avó que eram de São Luís? Luizenses? Como é que é a história aí? Minha mãe nasceu aqui, né? Uhum. Acho que minha avó era de São Paulo, se eu não me engano. Não, São Luís também. É? Porque eu lembro da minha mãe contando que minha avó... Estou intervindo aí porque nós somos parentes, né? Daí eu sei um pouco da história dos avós, dos tios. A minha mãe nasceu aqui. Uhum. Gostava de cantar também. Ela foi Verônica, minha mãe, uma vez. Sua mãe foi Verônica? Foi Verônica na época dela, né? De quando ela era moça. E a minha avó cantava no coro, né? Da igreja. Minhas tias, avós todas, né? Vó Cida, tia Ruth. Tia Ruth, acho que todas elas. Tiazinha, né? Tia Teté. Tia Teté muito religiosa, uma vida inteira dentro da igreja, né? Todas elas. Todas elas. E aí, como é que é a história da tia Ida?
fazendo comida, você tocando violão. Isso era muito bom. Eu vinha passar as férias aqui, minha avó sempre tinha um radinho, né, na cozinha, e ela sempre cozinhava cantando. E muitas vezes ela falava, Gu, pega o violão lá, vem tocar aqui pra avó. Daí eu estudava música clássica na época. Aí eu ficava tocando lá pra ela ouvir. Daí tinha umas coisas que ela gostava de cantar, né? Aí eu falava, vó, eu vou tirar essa música, daí eu vou tocar, daí a senhora canta. Aí a gente ficava lá, ela cozinhando, eu tocando violão, ela cantando. Índia, ela gostava de cantar. Uhum. E a minha mãe também, né? Passou da minha avó pra minha mãe. Minha mãe também, quando lá em Taubaté, eu lembro que ela cozinhando e eu ficava tocando violão. E ela cantando e cozinhando. Era bom. Bons tempos. E aí veio Doce Menina, música de sua autoria. Doce Menina. Doce Menina. Doce Menina é uma história assim, do cara chega pro carnaval, daí ele vê uma menina que ele fica encantado por ela, só que depois ele não encontra mais, até o fim do carnaval. Do desespero. Por isso que fala, né, onde posso te encontrar, né? Sei não. Então ele acaba que deixa pra lá, né? Na época não tinha Facebook, Instagram. Não tinha nada disso. Daí é baseado nisso, né? O cara, no primeiro dia de carnaval, ele vê uma menina, fica encantado por ela, depois ele procura ela o carnaval inteiro e não acha mais. Né? Final triste. Vamos ouvir Doce Menina, então? Bora. Carnaval são 4 dias e hoje é segunda-feira. Por onde anda esta menina? Tá todo mundo adoidado. Ó, meu pai, me ilumina, eu que não vou ficar parado. Providencia a fantasia, tá todo mundo convidado. Participar dessa folia, não fique no fogo cruzado. Escolhe o bloco e cai na vida. Doce menina, onde posso te encontrar? Sei não, então. Doce menina, onde posso te encontrar? Sei não, então. Gustavo, falar um pouco da sua trajetória. Você começou a estudar lá em São Bento, Sapucaí, depois veio para Taubaté, porque seu pai era gerente, né, da Caixa Econômica. De Caixa Econômica, de banco, então cada hora estava em um lugar, né? Eu fiz até a 4ª série eu estudei em São Bento. Depois eu fui para Taubaté, terminei o ensino, né, hoje chamado Fundamental e Médio. Daí eu fiz faculdade de Publicidade na Unital. Depois eu fiz faculdade de Arte em Pinda, na FASC. Aí fiz Pedagogia. E depois, aí eu fui fazendo especializações, né? Terminou as 3 faculdades? Terminei as 3 e fiz 3 pós depois. Eu fiz uma em arte terapia, gestão escolar e artes visuais. Aí, hoje eu sou professor, né, de Taubaté, na rede pública. Já tá indo para 4 anos já. Dei aula na PAI, em Ubatuba, fui trabalhar no estado, em Boiçucanga. E tudo com processo seletivo, né? Uhum. Até que abriu o concurso para estatutário, daí eu prestei e entrei. Daí foi quando eu fiz as qualificações, né? As pós. Uhum. Para dar um up no diploma, né? No histórico. E foi isso. Aí eu pensei em fazer um mestrado, vamos ver, quem sabe. Na arte terapia, você trabalhou com crianças especiais, alguma coisa assim? Às vezes na escola, a gente tem alguns, né? Uhum. Que tem alguma síndrome e tal. E aí tem acompanhamento, né? Com um professor especialista, que a gente chama.
E muitas vezes a gente trabalha em parceria. Eles me pedem algum auxílio, o que a gente pode fazer para melhorar a coordenação motora, para melhorar a atenção. E a música, ela ajuda muito, né, nesse segmento na terapia. E nós, aqui em São Luís, temos um exemplo grande disso, né? Que Sim. até tem a música do... não sei se é do Negão, do Pio, que fala que se cobrir vira um circo, se fechar virar um circo. Se fechar vira um hospício. A letra, mas na essa verdade letra, São Luís integra tudo, né? É. A música, ela sociabiliza todo mundo por aqui, né? As pessoas que têm problema, algum problema também psíquico, o motor, ela acaba se... A arte-terapia foi bastante interessante, me ajuda muito em sala de aula. A conduzir a sala, né? Quando eu trabalhei na creche, por exemplo, meu primeiro ano de escola aqui peguei creche. E, porra, imagina você com 25 alunos numa sala de aula, de 4 anos de idade, é uma loucura, né? É uma loucura. E eu usava muito da música. Quando eu entrava na sala, eu já fazia uma roda, pegava o violão e começava a tocar. Ficava ali uns 10, 15 minutinhos primeiros de aulas com o violão. Uns dormiam, né? Porque já dava uma relaxada, e nessa idade a gente já punha um colchãozinho lá para eles. Mas dava uma acalmada boa neles, sabe? Os primeiros 15 minutos eu já dava uma baixada na bola deles, assim. Aí depois eu conduzia a aula, normal, né? Quando eu via que o negócio estava pegando fogo, cata o violão, faz a roda, vamos cantar de novo. Pra dar uma... Então, a música, ela tem essa coisa, né? A música faz o ambiente, né? Então eu botava umas cançõezinhas bem... Eu lembro que eu tocava muito para eles Falava, quem entrou na roda foi uma boneca, foi quem entrou na roda. Aí eu falava o nome, foi a Letícia. Maria. Daí ela entrava na roda e fazia uma dancinha. Aí saía, quem entrou na roda foi uma boneca. Daí eu falava o nome da criança, ela ia lá e fazia uma... Aí tem uns que não são mais tímidos, que não, eu não vou. Não, tudo bem, você não precisa ver. Então conduzia dessa forma, né, as aulas. Bacana. Interessante. São histórias da vida, né? Histórias da vida. Vida. Por falar em histórias da vida, a próxima música é... Vida. Essa música eu fiz pro Pio. Né? É assim... Pós-morte ou antes? Depois que ele morreu, porque fala que a vida como essa passageira deixa essa missão na Terra, e na Terra continua a batalha que insinua correria, poesia. Né? Foi pensando nele, né? Num ente querido, quando você perde um ente querido, sabe? Porque ela fala, né, que lá no final ela fala que quando você tem aceitação, que você perdeu um ente querido, você está purificando sua alma, né? A partir do momento que você tem essa aceitação. E a letra é bem interessante, ela fala muito dessa coisa da espiritualidade, sabe? Da perda, da aceitação, né? Ela tem uma coisa meio espiritualidade nessa música, assim, sabe? E essa foi a perda do Pio, né? Foi que era um ente querido. Que eu pensei, que me deu a ideia de fazer, foi pensando nele, né? Mas isso serve para todos, né? Depois você perdeu seu pai, perdeu sua mãe. Serve para todo mundo que perde um ente querido. Se observar bem a letra, é um recado que eu dou, que é preciso ter aceitação para você poder... Você vai purificando a sua alma a partir do momento que você tem aceitação. Se você fica na rebeldia, entra, né, sei lá, acaba causando conflito, né, interno. Você entra em conflito consigo próprio. E eu vejo de outra forma. Eu acho que a gente tem que aceitar, para você vai tendo aceitação, você vai purificando a sua alma, né? Eu acredito nisso, né? Não sei. Sua hora vai chegar, né? Todo mundo vai, né? E daí eu fiz essa música, né? Vida. Então tá bom, vamos ouvir a Vida. Eu adoro essa música. Autoria Gustavo Salinas. Vida como é passageira, deixa sua missão na terra, e na terra continua a batalha que
insinua correria, poesia. Apesar de tudo isso passa, sabedoria que abraça. Apesar de tudo isso passa, sabedoria que abraça. No momento em que se acaba a melancolia e te acata a mão divina e purifica a alma, e purifica a alma, e purifica a alma, e purifica a alma. 11h39, estamos recebendo aqui na Rádio Paraitinga o músico, compositor, professor Luiz Gustavo Salinas Magalhães, conhecido como Gustavo Salinas, em São Luís, em Taubaté, um mineiro, Gustavo Mineiro. Você também tem 2 blocos de carnaval, né? Tenho o Bloco da Pipoca, que vai sair na terça-feira esse ano, se eu não me engano, às 14 horas. E o Águas da Sacada, que até então a gente saía com ele só no último dia do Festival de Marchinha. Ele é independente, né? Uhum. Eu tenho apoiadores, né? São pessoas que me ajudam a pagar os músicos, né? Inclusive eu faço uma menção, quando eu convido as pessoas nas redes sociais, eu publico, né? Todo mundo que põe a logomarca deles todos, dos patrocinadores e apoiadores e colaboradores, né? E aí sai agora, na final, agora no dia 31, às 17 horas, concentração ali na pracinha. E no carnaval também, ele vai sair, se eu não me engano, na segunda-feira, às 14 horas. Daí já seria o... Aí já Pipoca. ele entra... Não, daí é o Águas. ele tá no calendário oficial. Ele entrou o ano passado. Então vai sair 2 vezes a Água da Sacada. Sai no Festival de Marchinha, que é com banda de chão. Uhum. E no carnaval ele sai no caminhão. Daí ele entrou o ano passado. Então, na banda de chão eu vou estar lá batendo. Aí, pô, vai ser uma honra. E depois no carnaval sai de novo. No carnaval sai na segunda-feira, 2 horas da tarde. O Pipoca na terça-feira. Eu acho que 2 horas da tarde também, se eu não me engano. Beleza. Temos aqui Cantiga de Encucar. Essa música eu fiz para o bloco Encuca-Cuca. Uhum. O João Luiz, meu primo, estava expondo os bonecos, né, num dos carnavais. Fazia anos que eu não via aqueles bonecos. Quando eu vi aquilo, me veio uma nostalgia. Eu fui lá conversar com o João. Falei, cara, que legal, velho. Quanto tempo que eu não via esses bonecos. Nossa, eles estavam me trazendo tanta memória, né? Me fez passar um filminho na cabeça. Daí ele comentou comigo, pô, a gente tava querendo fazer alguma coisa, colocar os bonecos e tal. Daí eu falei, vou fazer uma canção. A gente coloca no festival. E daí, na hora que eu estiver apresentando a canção, você desce com os bonecos do lado da igreja, dos 2 lados da igreja, e põe os bonecos na rua. Se for pra final, bacana, a gente põe eles de novo na rua, e beleza, a gente já colocou eles 2 vezes na rua, né? Uhum. E depois a gente dá um caminho, vamos né, botar o bloco aí pra funcionar de novo. Aí tem muita gente que comprou a ideia, né? Um monte de gente e tal. E aí tá aí o Encuca de novo, né? Deu uma ressuscitada. Deu, né? porque ele ficou muitos anos, né? Eu acho que ele ficou uns bons 20 anos, se eu não me engano. Foi aquela história da agulha, da AIDS, do estilete, né? É. Não sei. E aí o bloco tá na rua de novo. E eu fiz a canção, achei que não fosse... Eu queria passar pra segunda etapa, que é pra gente pôr os bonecos tudo na rua de novo, né? E não só passou, como ficou em segundo lugar no festival. Nós ganhamos o segundo lugar no festival com essa Toca canção. então, Alcides, por favor.
natureza, que beleza, nosso ritual. Vista fantasia que é pra entrar no clima com o pessoal. Minha nega, veja com leveza, que beleza, nosso ritual. Vista fantasia que é pra entrar no clima com o pessoal. E é macuco no bornal. Pro encuca, cuca, encuca. Chega, e é macuco no bornal. Venha, encuca, cuca, encuca. Ouvimos Cantiga de Encucar, Gustavo Salinas, ele já contou a história da música, que encontrou com o João Luiz, os blocos, expondo os blocos do Encuca-Cuca. Os bonecos, né? Os bonecos, os blocos. Porque no Encuca-Cuca é uma salada de vários bonecos, cada um teve uma música, mas o que a matriz mesmo é uma ave Encuca-Cuca. Né? Teve urubu, coruja, e assim Isso. foi. Galinho. Agora tem, sei lá, acho que tem 20 e poucos bonecos já. O bloco é uma história, né? O Encuca é o folclore. Aquilo é incrível, né? Grande Luiz Homero. O primo também. Primo também. Luiz Homero, Ivo Salinas. Ivo dos Santos. Primo também. Ele pega ali dos Ivo e pega do Santos também, né? E Salinas também. Né? Não, Santos. Ivo e Santos, é verdade. Também tem muitas composições de carnaval. Tem a história também do Cuca, da fundação do Cuca. Genial, professor Luiz Homero, grande gênio. O ano passado foi aniversário do Cuca. Ano passado foi isso? Você fez uma entrevista longa aí pro Guga sobre a história do Encuca-Cuca, uns 3 anos atrás. A próxima música, então, Encontro ao Mar, de Encontro ao Mar. Essa música eu fiz pra minha mãe. Uhum. Mãe, vou de encontro ao mar, oceano, né? Fui pensando, falando pra minha mãe que eu ia pra praia. Tarana. Fui pensando nela. Vamos ouvir. Vamos ouvir um pouquinho dela, então. Que afaga fazia diante de um mundo distante de tudo e me põe a pensar. E na beira do mar eu digo pronto, vou recomeçar. Mãe, vou de encontro ao mar oceano. Mãe, vou de encontro ao mar. Mãe, vou de encontro ao mar oceano. Mãe, vou de encontro ao mar. As respostas pro dia, as perguntas da noite, leveza da vida, a dureza do açoite. Num olhar atento eu me respondo, meu Deus, o que há? Mãe. Tem uma música de muito sucesso sua, que virou bloco, que é a Águas da Sacada. Qual foi a sacada? A sacada. Eu queria aproveitar para dizer também a participação do meu primo Aguinaldo Salinas, que fez todos os trompetes foi ele que fez, inclusive quase todos os arranjos também. Quase todos, só Águas da Sacada que foi eu mesmo que fiz o arranjo. Mas as outras canções, os arranjos de metais, foram todos o Gui que fez, que é um meu maestro, né? Tá comigo já há muitos anos na banda, né? No Sincopado. Montamos junto, na verdade. Uhum. E para mim a presença dele me alivia muito, né? Porque formação dele. O cara soma demais, né?
né? Então eu queria ressaltar aí para que todos saibam que os arranjos e os metais foram gravados pelo Aguinaldo Salinas. O Gui. O Gui. E Águas da Sacada foi Juca Teles, né? Aquela coisa de jogar água que tinha, né? De jogar água da sacada, das janelas e tal. Eu via o Juca Teles, olhei aquilo, falei, olha, isso daí dá uma canção, né? Águas da Sacada. Essa música eu fiz em Ubatuba, eu tava morando em Ubatuba. Um dia eu peguei o violão e a música veio meio pronta, assim, cara. Foi uma das canções que eu fiz, assim, ela veio prontinha, assim. Incrível. A melodia dela saiu. Eu peguei o violão, saiu a melodia da canção. Aí depois eu pus a letra. E hoje ela se tornou um bloco, né? Num festival ela ficou em 5º lugar, não ganhou nada. E eu achei que ela ia apagar. Eu falei, essa música, ela não é música de bloco. Ela não é uma marcha daquelas que, né, de pegada. Ela tá mais para uma canção popular do que, inclusive no CD que a gente vai ouvir agora, é outra versão. Ela não foi gravada em marcha. Eu gravei ela como uma música popular brasileira. Vamos ouvir? Vamos. Na rua vai ter a ruaça, vem ver o que te espera, reúne na praça. Eu vou, porque não sei, eu tô, que não sei. Teles meio-dia, jogam águas da sacada, vem de baixo, cai de cima. Tô cansado, tô que nada, eu vou. Essa música Águas da Sacada, mais uma sacada do compositor, cantor, músico, intérprete, arranjador, professor Gustavo Salinas, que nós recebemos aqui no estúdio. Tivemos a grata satisfação de recebê-lo no estúdio da Rádio Paraitinga para mais uma entrevista. Gustavo, tem agora dois blocos seus, né? Que vão sair agora no Carnaval. Isso, é o Pipoca, né? Que sai na terça-feira, 14 horas. Águas da Sacada sai na segunda-feira, 14 horas. E também sai agora no dia 31, na final do Festival de Marchinha, às 17 horas. O Águas da Sacada. Convidando todos os foliões luizenses. Isso, exatamente. Comparecerem nos dois blocos e agora já 31, Águas da Sacada. É isso. Mais alguma coisa que você gostaria de contar, que às vezes faltou aqui e tal? Não tem muito mais o que dizer, não. Eu queria agradecer só a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da minha história, da minha música. E é isso, chamando e aproveitar para convidar todo mundo, né? Para nossa festa de Momo, que está chegando aí. Venham prestigiar o Carnaval Luizense, o Bloco da Pipoca, Águas da Sacada, e a banda Sincopado, que vai tocar no Mercado, no domingo de Carnaval, às 19 horas. Banda Sincopado. Que é a minha banda, é. Então você vai tocar bastante Carnaval, dois blocos. E aí tem alguns caminhões que eu costumo fazer também, né? Junto com... daí o maestro, o Peixe, que é o Peixinho, né? Ele sempre passa uns blocos pra mim, né? No ano passado eu toquei uns 6 ou 7. Que eu vou lá e faço uma guitarra no caminhão. Certo. Entro na banda de apoio como apoio.
né? Da própria banda. Porque acontece muito de, às vezes, um músico que é da banda do caminhão tá tendo show com outra banda. E a gente tem essa coisa aqui em São Luís, né? De emprestar um músico, né? Empresta aí um pouco seu músico aí pra nós, né? Pega um ali, outro ali. E aí quando precisa e abre vaga assim, geralmente ele me chama, né? Tem mais pessoas que ele chama, chama várias pessoas, né? De acordo com o que vai precisando, ele vai chamando, né? Aí tem essa coisa do caminhão também, que todo ano eu faço pelo menos uns 5, 6 blocos no caminhão, fora os meus, né? É isso. Então tá aí. Tivemos a grata satisfação de receber agradeço. Luiz Gustavo Magalhães, Salinas Magalhães, grande compositor das músicas de São Luís, da história de São Luís, das marchinhas de São Luís. Teve algum festival que você venceu? Ganhei com o Pio, uma música que eu fiz com o Pio, chamado Piravamp, se eu não me engano foi em 93, o ano não vou lembrar. O Pio era vivo ainda, né? Ganhei esse, ganhei em 2013, eu acho que eu ganhei um outro festival com Não Quero Ver Essa Gente de Bobeira, eu acho que chama Um Toque de Brincadeira, se eu não me engano, o nome da música. E daí tem segundo, terceiro lugar, assim, que eu ganhei alguns prêmios. Alguns festivais que Cantiga de Cucá ficou em segundo. Rapaz, eu não sei, eu sei que eu ganhei alguns festivais em segundo e terceiro lugar, aí tem também bastante festival que eu ganhei. Agora, primeiro foram 2 vezes. E aqui, música de maior sucesso, Águas da Sacada, caiu na graça do povo, né? E essa música não ganhou nada, ela ficou em 5º lugar no festival. Festival tem isso, é interessante. Né? Às vezes a música que nem sempre a que ganha é melhor. Tá entre as 5 e estoura com sucesso. A gente costuma brincar, quem foi que ganhou o ano passado? Né? Quem que ganhou o ano retrasado? Quem que ganhou? Você não lembra. Tem muita música que fica no esquecimento. E tem as que às vezes nem passa, né? E a galera cai na graça do povo. Cai na graça do povo, foi o caso da Águas da Sacada. Ela foi para a final, mas ficou em 5º. Legal. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André. Encerrando o programa de hoje. Semana que vem tem mais, das 10 ao meio-dia, de terça a sexta-feira. Basicamente samba, notícias e entrevistas. Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz.